Aqui deixar também outra passagem aqui em João, que vem falar de Nicodemos aqui, meu irmão. João 3, versículo 1 é o seguinte, é rapidinho aqui, meu irmão. Aqui, a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Passei a meditar, meu irmão. Eu digo, aqui em primeiro lugar, aqui esse Nicodemos, meu irmão, ele era entre um dos principais sacerdotes, meu irmão, dos principais dos judeus lá mesmo. Ele era uma pessoa adoutorada, meu irmão, uma pessoa que pesquisava, que estudava as escrituras, que seguia, meu irmão. Mas, meu irmão, tendo ele visto, conhecido, meu irmão, ele já começa aqui a falar com Deus, já começa chamando Deus. Ele já disse Rabi, sabemos que és mestre. Ele já começa a chamar nosso Senhor de Rabi e de mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer este sinal. Ele já creu, ele já começou a acreditar que Jesus era o Filho de Deus, meu irmão. Sendo ele um judeu, ele teve que sair à noite, porque ele, meu irmão, se muitos vissem ele saindo para perguntar a Deus algo, o povo ia suspeitar dele. Creio eu, ele escolheu, esperou anoitecer para quê? Para ir à procura de Deus, para perguntar e falar, né, meu irmão, com Jesus, aprender mais com Deus, né? E aqui nós passamos a entender, meu irmão, que Deus, ele diz que aqui, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer, meu irmão? Nós sabemos que o nascer, meu irmão, que uma pessoa quando está em Cristo, nova criatura é. Creio eu que aqui Jesus deixa bem claro para Nicodemos que se ninguém for até ele, não tem como ver o reino do céu. Por quê, meu irmão? Porque para nós ir ao Pai tem que passar pelo Filho. E tá entendendo? E uma nova pessoa, quando está em Cristo, ela nasce de novo, nova criatura, meu irmão. Creio eu, e dando continuamento, meu irmão. E perguntou Nicodemos: porventura um homem nasce sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que quem não nascer da água, meu irmão? Porque o nascer da água, a água mesmo, ela significa o quê? Um símbolo de quê? Um símbolo de crucificação, meu irmão. Ali, meu irmão, ali é quando nós deixamos aquele homem velho, aquelas coisas velhas se fez passada. Ali é onde a água leva, a água do esquecimento, Deus joga tudo para trás, fica tudo crucificado lá. Ali é onde nós começamos o quê? Aí dali começa a nascer uma nova criatura, porque ela já estava em Cristo, mas quando nós estamos em Cristo, nova criatura é. Aí essa nova criatura requer que ela vá lá, desça das águas, se batize em águas e depois nasça em águas e nasça em espírito, que na palavra de Deus nos diz que digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a palavra de Deus nos deixa aqui muito claro também sobre aquelas pessoas, mesmo, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque nós sabemos, mesmo, que quem é nascido da carne é carne, mesmo. E nós sabemos que quem dessas águas, às vezes, meu irmão, muitos dessas águas, não estou dizendo que é no caso de nenhum de nós, eu não sei, e que se for, é bom conhecer a verdade dói, mas liberta, em nome de Jesus. E nós sabemos, mesmo, que muitos dessa água se batiza, meus irmãos, mas quando dessa água volta com aquele homem velho dentro de um bolso, dentro do ouvido, não sei aonde, mas sempre volta, meu irmão, e começa a nascer para a carne, começa a se tornar o quê? Carne, meu irmão, porque quem é nascido da carne é carne, mas, meu irmão, quem é nascido do Espírito é Espírito, meu irmão, porque quem é nascido do Espírito conhece as coisas do Espírito Santo, meu irmão, porque, meus irmãos, coisas do Espírito, ela é agradável a Deus, porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que aquele que se crina para coisas do Espírito, em Espírito anda, meu irmão, mas quem se crina para a carne, coisas da carne cogitam nela, meu irmão, que eu e você venham entender o que é que Deus está nos dizendo, meu irmão, que para eu e você herdar o reino, nós temos que nascer de novo.
nós temos que nascer da água e do Espírito, porque a água significa crucificação e o Espírito renovação, que o Espírito Santo, meu irmão, quando ele entra em mim, em você, ele começa a fazer tudo novo, ele começa a arrancar aquelas raízes podres, começa a arrancar aquelas coisas que não agrada mais a Deus, porque eu e você começamos a nascer para o Espírito, mas nós sabemos que para eu e você nascer para o Espírito, nós temos que se alimentar das coisas do Espírito de quê? Espírito Santo de Deus, que é o quê? Que é a palavra de Deus. Que cada dia que eu e você vamos se alimentando cada dia mais das palavras de Deus, ela vai no quê? Vai renovando nossa fé. Nós vamos ouvindo, vamos guardando, vamos praticando e vamos o quê? Crescendo e crescendo cada dia mais o quê? Espiritualmente, que é para nós crescer espiritualmente, que quem só deve crescer é Deus, mas nós vamos crescendo espiritualmente por quê? Porque nós vamos o quê? Nascendo para o Espírito, não para a carne, porque se eu e você nascemos para a carne, nós vamos só cair, porque nossa carne já é fraca, mas nosso espírito ele está pronto para guerrear e combater a carne. Pois vamos combatendo a carne, vamos nascer, vamos permanecer em Cristo, porque nova criatura nós seremos. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui a ligeirinho para dar acabamento nessa parte do Senhor aqui, glória a Deus. Porque a palavra de Deus aqui em Lucas nos diz: respondeu-lhe, esforçais vós por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meus irmãos, nós temos que se esforçar cada dia mais, meus irmãos, porque... Meus irmãos, nós temos que se esforçar mais, por quê? Porque, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde essa porta se fechará, meu irmão. Essa oportunidade que Deus tem nos dado de nascer e se tornar uma nova criatura, meus irmãos. Aqui a palavra de Deus nos deixa bem claro que muitos procurarão entrar por ela e não poderão, meu irmão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele vós responderá: não sei de onde vós sois, meus irmãos. Então diremos, meus irmãos, que eu e você venha procurar ser algo novo em Cristo, porque não adianta, meus irmãos, eu sou logo sincero, não adianta nós ir para a igreja e não ser a igreja, não adianta eu orar aí na sua frente, ser uma coisa na sua frente, não adianta eu levar a palavra e não viver a palavra. Leva a palavra, escute a palavra, pratique a palavra e viva a palavra, porque infelizmente nessa geração que nós vivemos, muitos levam a palavra, mas não vivem a palavra. Amém? Fica a dica aí para todos nós. Fica tudo na paz do Senhor. Que Deus esteja com cada um de vocês. Que Deus vá renovando a sua alma, vá purificando cada dia mais.